Se você pensa que profecia é prever o futuro ou mensagem positiva, sinto lhe dizer isso, mas você está errado. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Adonai e com mais um vídeo. E no vídeo de hoje o tema será sobre profecia. Irei dizer para vocês o que é profecia de verdade e como ela funciona. E não vamos perder mais tempo, vamos logo começar este vídeo aqui, mas antes, como de praxe, vou pedir para você que está me assistindo nesse momento se inscrever, se não for inscrito ainda, para fazer parte da família Adonai, podemos dizer assim. Dar o like para fortalecer o canal, compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas por este conteúdo e ative as notificações para ficar por dentro dos novos lançamentos. Então, muito bem, vamos começar com um vídeo aqui. Para começarmos a falar sobre profecia, primeiro nós devemos saber o que é profecia. Então nós temos que dar a definição sobre o que é profecia. E a definição de profecia é nada mais, nada menos do que a revelação de Deus, oral ou escrita, da sua vontade e dos seus planos por meio de um porta-voz humano, que no caso era o profeta. Então, profecia é nada mais, nada menos do que Deus falando para o homem a sua vontade, o que é certo, o que é errado, o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, quais planos o Deus tinha para a humanidade, o Deus tem para a humanidade de uma forma geral. É Deus se comunicando com a humanidade, falando sobre os seus planos, só que nesse caso ele usa um porta-voz, que no caso aqui é o profeta, para falar sobre os planos e revelações de Deus. Essa profissão de profeta, ela foi instituída lá no tempo do Êxodo, porque Deus falou com o povo de Israel lá, face a face, pessoalmente, mas o povo ficou com medo de falar face a face, pessoalmente com Deus, e pediu para que Moisés fosse esse porta-voz, então, de Deus, para anunciar os planos de Deus, as vontades de Deus, etc, etc e tal. E Deus concordou com isso, e a partir daí o ofício de profeta começou a ser instituído e regulado em Israel, e as profecias, que são essas revelações de Deus falando da sua vontade, seus planos e tudo mais, começaram a acontecer. A palavra hebraica para profecia significa niba, melhor dizendo, que significa pessoa chamada para proclamar a mensagem do próprio Deus como arauto. É tudo que eu já falei aqui para vocês, né? Então, profecia tem esse lance de conclamar, de proclamar o que Deus quer dizer. E temos que ter em mente que é Deus quem toma a iniciativa nesse aspecto, beleza? É Deus que sempre que quer falar alguma coisa e quer revelar alguma coisa, ele vai tomar a iniciativa. E não é que eu tô, por exemplo, aqui, tô querendo falar alguma coisa, a revelação de Deus, aí vem alguma coisa na minha cabeça e aí eu vou e falo. Não é assim que funciona não, beleza? É Deus quem toma a iniciativa, é sempre Deus quem vai falar primeiro para o porta-voz ir lá e falar depois. E sempre que um profeta ia fazer a sua profecia, tipo de coisa, na maioria das vezes ele se sentia desconfortável, porque na maioria das vezes a mensagem que Deus tinha para falar era um tanto quanto pesada e trazia, de certa forma, dor e sofrimento para o profeta, porque muitas vezes o que Deus tinha para falar para o povo de Israel não era coisa boa. Então os profetas eles não ficavam muito entusiasmados para falar as palavras de Deus, podemos dizer assim. Então sempre que você vê alguém muito entusiasmado para falar sobre profecia e tem aquela revelação espetacular que Deus falou que vai fazer e acontecer e é só vitória, esse tipo de coisa, é bom você desconfiar, porque geralmente quando Deus quer realmente falar
alguma coisa é para exortar, beleza? E é sempre mais no sentido de quebrantamento do que oba-oba. A profecia tinha muito desse aspecto na época do Antigo Testamento. Os profetas de verdade ralavam, mas ralavam muito e sofriam pra caramba também. Represálias do próprio povo, represálias dos governantes. O povo não escutava eles, não dava atenção para o que eles tinham a falar. Então a vida do profeta não era nada fácil, não era uma profissão que você queria ter. Se você fosse ser profeta de verdade, porque os falsos falavam que o pessoal queria ouvir e só era só bênção, era só vitória, e para eles estava tudo bem, eles eram pagos até para isso, né? Então para eles estava tudo bem, mas o de verdade, meu filho, ralava, mas ralava e sofria pra caramba também. Então, no geral, a definição de profecia é isso, beleza? É a revelação de Deus com o intermediário humano para nós de uma forma geral. E agora que a gente já sabe a definição de profecia, temos que também ter um certo contexto de onde essas profecias foram proferidas, podemos dizer assim. E essas profecias, elas faziam parte do contexto histórico e cultural lá do mundo do Antigo Testamento, que funcionava de uma forma completamente diferente como funciona na nossa sociedade hoje em dia. Então, para a gente compreender profecia, nós também temos que compreender como a profecia se comportava no mundo antigo. E a profecia no mundo antigo, ela tinha um caráter mais místico, de revelação de evento futuro, de êxtase e de oráculo. Isso fazia parte do contexto cultural daquela época. Então é por isso que tinha muito dessas coisas. No Egito, por exemplo, eles tinham livros com sonhos, com interpretações. Se acontecia isso, eles iam lá no livrinho de sonhos dele e via a possível interpretação. Então, profecia era muito comum nos tempos antigos e não era exclusivo apenas de Israel e do povo de Deus, não, beleza? Deus, ele se usou desse artifício para se fazer entender, porque era exatamente assim que as coisas funcionavam no mundo antigo. Então Deus usou as regras do mundo antigo para se fazer entender para as pessoas, porque senão as pessoas não iam entender a mensagem que Deus estava querendo dizer. Então ele se usou desses artifícios que eram culturalmente comuns no mundo antigo para poder fazer a sua revelação e a sua mensagem. Logo, para nós hoje em dia que vivemos num mundo completamente diferente, com uma cultura completamente diferente, essas coisas de eventos futuros, êxtase, oráculos e tudo mais são coisas secundárias que não precisam necessariamente fazer parte da nossa liturgia cultica, podemos dizer assim, porque é uma coisa que está muito atrelada àquela época, àquele contexto. E hoje em dia nós temos outras maneiras de saber a vontade de Deus que não precisa ser necessariamente por profecia. Nós temos este livro aqui, nós temos a Bíblia. Nós conseguimos saber a vontade de Deus a partir daqui. Nós não precisamos ficar recorrendo a mensagens de eventos futuros, de pessoas que se dizem profetas, e tem muito falastrão por aí, para saber a vontade de Deus. Mas isso também não significa que Deus não use dessas coisas ainda hoje em dia. Porque Deus, ele faz o que quer, do jeito que ele quer e quando ele quer. E ele ainda pode usar, e ele usa, acredito eu, desses artifícios, mesmo que façam parte daquela cultura da sociedade antiga, hoje em dia também, mas desde que cumpra certos requisitos. E uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que, em termos de revelação de Deus, não há nada mais novo a ser revelado. Tudo já foi revelado. Tudo que tinha que ser revelado já foi revelado e não há nada de novo a se acrescentar.
Nós estamos esperando nesse momento a volta de Cristo. E quando Cristo voltar, o reino de Deus vai ser plenamente instaurado. Aí já não vai ter mais necessidade de mais nada. Não vai ter necessidade de revelação nenhuma, porque nós já vamos estar vivendo as bodas do Cordeiro e tudo vai ser do jeito que tinha que ser e já vai ser, tudo vai ser restaurado e a convivência do homem com Deus vai voltar a ser o cara. Vai ter um fim em tudo isso, não vai ter mais nada do que nós conhecemos hoje em dia. Então, você pegar mais essa parte de predição de eventos futuros e tudo o mais, vai ser sempre tudo muito secundário. Isso só vai fazer algum impacto na sua vida se Deus quiser revelar alguma coisa para você em particular. Se Ele quiser falar alguma coisa em particular para você que pode ser que aconteça na sua vida e Ele queira usar esse tipo de mensagem para isso, mas vai ser só nesse quesito, beleza? E não é algo assim que você vai ficar muito ansioso para buscar, porque tem outras maneiras que Deus pode fazer para revelar a vontade dele para a sua vida, mas ele pode fazer dessa forma também, beleza? Mas o centro da profecia não é ficar falando sobre evento futuro e nem mensagem de positivismo, podemos dizer assim, não. É revelação da vontade de Deus, e essa revelação da vontade de Deus tem um objetivo muito claro e muito preciso, ao qual eu vou dizer aqui agora, que é o objetivo da profecia. O objetivo maior da profecia é edificar, encorajar e consolar. Você lendo nas páginas do Antigo Testamento, era exatamente isso. Deus exortava quando tinha que exortar, e ele fez isso muito quando o povo estava cometendo erros e pecados. Deus exortava muito, Deus encorajava e consolava quando ele tinha que encorajar e consolar também. Vamos nos lembrar de Elias, quando ele teve a disputa lá com os profetas de Baal, que a Jezabel queria acabar com ele, mas queria pegar uma oportunidadezinha para matá-lo. Elias, melhor dizendo, ficou muito desanimado com isso. Ele foi se esconder numa caverna. Aí Deus encorajou e consolou ele. Ao invés de ser aquela mensagem tipo: ei Elias, agora hoje eu vou aqui fazer com que você se erga, você se levante, agora você vai para frente, é só vitória. Não. Deus apareceu numa brisa suave, respeitando o sentimento que Elias estava no momento, até ajudando ele a comer esse tipo de coisa, a recobrar as forças dele para ele seguir com a sua missão. Só depois de todo esse processo que Deus o encorajou e que Deus o consolou, porque nesse momento ele estava se sentindo muito sozinho, ele achava que ele era o único representante verdadeiro de Deus lá em Israel, mas Deus mostrou também que não era bem assim. Mas só depois de tudo isso é que Deus foi lá e deu a missão para ele. Então tem tudo isso no contexto de profecia: edificar, encorajar e consolar. Uma pessoa que vai fazer uma profecia de verdade, ela vai te encorajar e vai te edificar e vai te consolar. É o que a gente já faz. Nós, como cristãos, nós já fazemos isso de uma certa forma. Nós já nos encorajamos a nós mesmos, nós já nos edificamos a nós mesmos e já nós nos consolamos a nós mesmos. Todo cristão pode fazer profecia, porque esse é o verdadeiro sentido de encorajar, de edificar e de consolar. Todo cristão tem voz profética, porque todo cristão tem autoridade de Deus para chegar para uma pessoa
e falar que isso que você está fazendo é errado, você tem que mudar a sua atitude, porque Deus não gosta dessa sua atitude. Ou então, se a pessoa está desesperada, precisando de uma palavra de ânimo e de consolo, nós também temos autoridade para falar: calma, confie em Deus, Deus vai te ajudar. Se você pedir ajuda a Deus, Ele não vai negar. Se você se humilhar diante de Deus, Ele vai ouvir a sua voz e vai te erguer. Pode ficar tranquilo que Deus vai fazer isso. Nós já fazemos isso de uma forma geral. E profecia é exatamente isso. Então todo cristão pode fazer isso. Nós também temos autoridade para denunciar o que o mundo está fazendo de errado. A igreja tem que servir como voz profética na atual geração para denunciar tudo o que o mundo está fazendo de errado e quais são as consequências que podem acontecer de tudo o que o mundo está fazendo de errado. Então, profecia não é só alguma coisa que está restrita a um grupo seleto de pessoas. Todo cristão tem essa autoridade de Deus, porque todos nós, como cristãos, nós somos arautos de Deus, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então todos nós temos autoridade para fazer esse tipo de profecia, que é o tipo correto de exortação, de consolação e de edificação. E agora que a gente já viu tudo isso, o verdadeiro objetivo da profecia e como a profecia realmente funciona, nós temos que saber identificar quando uma profecia é verdadeira ou não. Então, como identificar quando uma profecia é verdadeira ou não? Uma profecia é verdadeira quando ela faz sentido para você, se ela te edifica, encoraja e consola, e se ela acontece. Se alguém chegar para você falando que vai acontecer determinada coisa com você, primeiro você tem que ver se aquilo faz sentido para você. Se não faz sentido nenhum, muito dificilmente é Deus falando com você, beleza? Se essa tal profecia desse tal pretenso profeta te falou não te edificar em nada, não te encorajar e te consolar em nada, também não é Deus falando. E o mais importante, se não acontecer, aí é que não é Deus falando mesmo. Beleza? Que tem todo esse sentido por trás de uma profecia verdadeira. Se não faz sentido para você, se não te edifica em nada, se não faz você refletir e ter mudança de atitude, se não mexe no seu íntimo, se não faz você se arrepender do que você está fazendo de errado, e se não acontecer, não é profecia de verdade. Vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar nesse seguinte aspecto. Vocês acreditam mesmo que do jeito que a igreja brasileira está, se alguém chegar aqui e falar que o Brasil é a bola da vez, o Brasil tem um futuro glorioso, Deus vai levantar não sei quantas pessoas, aí o Brasil vai ser a terra de não sei o que, das oportunidades, esse tipo de coisa, do jeito que a igreja brasileira está atualmente, vocês realmente acreditam que Deus iria falar esse tipo de coisa atualmente? Não seria muito mais lógico, ao invés disso, Deus chegar e falar: vocês estão errando nisso, nisso e nisso. Vocês têm que se arrepender disso, porque isso e isso vai acontecer. A meu ver, é muito mais lógico isso, beleza? Porque como eu já falei aqui, esse é o objetivo principal da profecia, é chamar o povo ao arrependimento, é chamar o povo à reflexão, não é oba-oba não. E isso é muito difícil de você ouvir, eu sei disso, mas é esse o verdadeiro objetivo da profecia, porque Deus está mais preocupado com a sua santidade. Deus está mais preocupado que você obedeça os decretos dele, obedeça as leis dele e seja um agente transformador nesse mundo. É com isso que Deus está, de fato, preocupado.
E com a igreja brasileira, do jeito que está, é muito difícil dar credibilidade para qualquer um que vem aqui dizer que o Brasil é a bola da vez e que é só progresso e é só vitória e etc, etc e tal. Já na época antiga, do Antigo Testamento, já tinha muita gente que fazia isso. O povo estava lá, errando, pecando pra caramba. E aí via um profeta, eles estavam em iminência de um ataque, isso. Aí via um profeta falando que, não, tudo bem, vocês vão vencer, o povo não vai atacar não. E aí vinha um outro profeta, que era o verdadeiro, falando que o povo ia para o cativeiro e que ia ter derrota. Conhecendo Deus como a gente conhece, qual é o mais provável de acontecer? O que o outro está falando, só a Vitória está falando, ou o que o outro que está vendo toda a realidade, tudo que Deus efetivamente quer que a gente seja e a gente não está fazendo, o que ele tá, que acha que está falando que vai acontecer? Qual é o mais lógico? Logo, é o que o profeta aqui fala que vai ter cativeiro, alguma coisa do tipo, que eu estou usando como exemplo. Logicamente é isso que vai acontecer, mesmo que seja muito difícil para a gente ouvir isso, mas o objetivo principal da profecia é esse mesmo, de exortação e de consolação e de encorajamento quando for necessário. E é nisso que a profecia se baseia, não é nessas palavras de ordem muito bonitas e de vitória que a gente escuta muito hoje em dia, não. Sei que é difícil ouvir isso, mas é assim que é. Bem, esse vídeo aqui foi só sobre profecia mesmo. Se eu fosse falar sobre profeta, aí seria uma coisa um pouco mais elaborada, tem todo um ofício, aí tem toda uma polêmica de profeta pode existir hoje em dia, pode não existir hoje em dia. Isso aí seria um assunto para o próximo vídeo. Hoje ficou só no tema de profecia mesmo. Espero que vocês tenham conseguido entender numa boa. Mas muito bem, gente. Comente aí se este vídeo te ajudou, se serviu para vocês. Se por acaso não serviu, eu vou continuar melhorando meu conteúdo para sempre fazer o melhor possível aqui para vocês. E muito bem, gente. É isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos e até breve.